professora Manu aqui. Hoje eu tô de um jeitinho, né, diferente para vocês. Não estou com quadro, não estou com pincel em pé, maquiada. Enfim, a dinâmica das nossas aulas agora vai ser uma dinâmica de slide. Eu acredito que vai ser uma dinâmica bem melhor da gente se adaptar, porque o quadro está pronto, né? De certa forma, fica mais explícito para vocês copiarem. Então eu acredito que dessa forma vai ser melhor para a gente. Até porque hoje é o último dia da nossa estrutura, finalmente. E aí as nossas próximas aulas vão ser de aprimoramento de estrutura, porque agora a gente sabe o básico de estrutura. Mas a nossa redação ela não tem que ser básica, né? Ela tem que atender em alguns requisitos muito mais específicos do que a gente já sabe, como a frase de tese. A gente tem que saber aprimorar, colocar uma citação melhor, né, dentro da nossa redação. Então, aos pouquinhos, a gente vai consertando isso ao longo das nossas aulas. Por enquanto, a gente aprendeu o básico, a gente sabe estruturar uma redação, mas para deixá-la perfeita, ainda falta só mais um pouquinho, beleza? Bom, depois de aprimoramento ou entre as aulas de aprimoramento, a gente tem as aulas de discussão de tema, tá? Então a gente vai montar temas com vocês, a Isabela vai dar aula para vocês, ela vai alternar comigo, eu dou aula de estrutura e eu e a Isabela a gente dá aula sobre temas. Também vai ser super legal, tá bom? Super didático, vocês vão adorar, beleza? Bom, então esse é o nosso slide de conclusão. É a primeira vez que eu estou usando esse recurso do PowerPoint, eu nem sabia que era possível. Então, se eu fizer alguma besteira, eu peço desculpas, tá? Porque eu estou aprendendo também, enfim, mas vai dar tudo certo no final. Show? Uh, a nossa aula de agora, acredito que ela seja mais curta do que a do desenvolvimento, né? Do que da introdução, porque a aula de conclusão ela é básica, tá? E a conclusão ela é muito exata. Então você tem que seguir à risca o que eu vou falar para você agora, beleza? Bom, vamos à nossa aula de conclusão então. A gente vai tratar aqui, lógico, sempre de modelo de conclusão com a nossa fórmula, tá? E aí eu vou disponibilizar esse slide para vocês também, em formato de arquivo, mas enfim, para que você possa ler na sua casa, reler, enfim. Bom, passamos agora para a parte final do seu texto. Ufa, finalmente! Parece que esse dia nunca ia chegar. Eu espero que vocês tenham aprendido as regras de introdução, que já está meio batida, né? De desenvolvimento. Enfim, chegaremos agora para fazer a conclusão, que eu acho uma parte muito fácil, mas eu acho difícil de você compreender as etapas que o Enem exige da gente, tá? Mas vamos ler o slide. O parágrafo de conclusão é o quarto e último parágrafo do seu texto e precisa seguir algumas regras no quesito estrutura. Então, galera, não tem como fugir. O parágrafo de conclusão ele é feito de regras, tá? O Enem estabelece o que você deve colocar na sua conclusão para que ela seja, lá na competência 5, né, que fala sobre ela, para que ela seja perfeita. Mas antes, vamos definir alguns fatores essenciais para esse parágrafo. Show? Aquilo que a gente faz, né? O que eu espero desse parágrafo de você? Bom, fazer o leitor perceber que o texto acabou. Isso é muito importante. Deixa eu ver se eu consigo achar uma caneta aqui. Que o texto acabou. Cara, como que a gente vai fazer com que o leitor perceba que o texto acabou? Isso é muito simples. A gente vai fazer através do conectivo. Lembra, galera, o conectivo? Que lá no parágrafo de desenvolvimento 1 você tem que usar um conectivo, no parágrafo de desenvolvimento 2 você tem que usar outro conectivo, na conclusão é a mesma coisa. No início de conclusão você sempre tem que usar, anote isso daí, sempre tem que usar um conectivo conclusivo. Portanto, nesse viés, enfim, logo, beleza? Então, fazer o leitor perceber que o texto acabou
é você usar um conectivo que conclui tudo. Usou um conectivo conclusivo, você já está situando o leitor, né, que é o nosso corretor, que o seu texto já está no final. Então, você já inicia o seu parágrafo de conclusão dessa maneira, com um conectivo final. Show? Então tá. Confirmar a tese, né? Isso eu vou explicar para vocês mais adentro, né, no próximo slide, porque assim como o desenvolvimento, a conclusão também tem um tópico frasal, e é o tópico frasal conclusivo. Você afirmar, confirmar, né, reafirmar a sua tese, quer dizer que você tem que dizer, portanto, tô fera nas canetas, hein? Que você tem que dizer, portanto, que aquele problema tem que ser solucionado. Aquela primeira frase que você coloca, assim, portanto, é preciso que o governo solucione o problema. Você está reafirmando sua tese lá da introdução, porque você falou que você vai analisar as causas e consequências para chegar numa solução do problema, não é verdade? Então, lá na sua conclusão, você vai ter que reafirmar isso. Logo, é preciso que o governo intervenha nessa questão. Ou seja, você está reafirmando sua tese, falando de novo e confirmando que o governo realmente tem que atuar sobre isso. Simples assim. E, por fim, que é o mais importante de todos, apresentar propostas de intervenção que solucionem os problemas citados no corpo do texto. Isso é muito importante. Galera, se na redação, por exemplo, igual a gente tomou como base trabalho infantil, lembra? Você falou da falta de fiscalização? Você, portanto, vai ter que fazer uma proposta de intervenção voltada para a falta de fiscalização. Porque não faz sentido você citar um problema atrás de problema no seu texto e na hora de você solucionar, você soluciona um problema totalmente diferente depois. Certo? Então tome muito cuidado com isso. Você tem que apresentar a proposta de intervenção. Deixa eu pegar outra caneta aqui, que agora eu tô chique. Os problemas o quê? Citados. Sempre os problemas citados. Se eu não me engano, nesse slide eu coloquei sobre obesidade infantil, alguma coisa assim. Tá um pouco... Não é o tema que a gente já discutiu, mas é um modelo que eu peguei. Beleza? E o que você não tem que fazer na sua proposta de intervenção? O primeiro aí é desrespeitar os direitos humanos. É óbvio. Porque quando você desrespeita os direitos humanos lá no seu desenvolvimento ou na sua conclusão, a sua proposta de intervenção, a competência 5, ela zera. Você desrespeitou os direitos humanos lá no seu desenvolvimento, você pode fazer a paz mundial na sua proposta de intervenção. Ela vai valer zero. Então, desrespeitar os direitos humanos vai invalidar totalmente a sua proposta de intervenção. Então, tome muito cuidado. Não desrespeite os direitos humanos, tá? Direito à vida, direito à moradia, direito à liberdade, direito à ressocialização. Enfim, esses aí que vocês já sabem mais ou menos o que é, tá na internet, vocês podem dar uma pesquisada. Mas que a gente vai falar sobre eles também, tá? Pode ficar tranquilos. O que não se deve fazer? Apresentar novos argumentos, ou seja, falar uma nova causa do problema. Não faça isso. Argumentar é só no desenvolvimento. Então, lá na conclusão, não faça ressalvas. Tipo, e aí tem também a questão de tal coisa. Aí você soluciona essa questão que você colocou rapidinho na conclusão. Não pode, tá? Você não pode fazer novos argumentos e você não pode dar ressalva. Tipo assim, você defendeu um argumento, uma linha de argumento, seu texto inteiro, e lá no final você, mas existem casos também que vai, né, de encontro, né, que diverge com aquilo que você falou no seu texto. Então, não faça ressalva e também não apresente novos argumentos, tá? Vou colocar um X aqui, ó. Não faça isso, tá? E não desrespeite os direitos humanos, tá? Então, você tem que o quê? Respeitar os direitos humanos. Show? E zero de novos argumentos e nem ressalvas, tá?
E você não deve fazer, que é apresentar uma proposta de intervenção que não seja ligada ao que foi abordado, que é o que eu já disse. Você tem que solucionar aquilo que você criticou no seu texto. Show? Você não pode fazer uma proposta de intervenção que aquele problema não esteja dentro do seu texto, porque isso é uma incoerência muito grande e você vai perder certamente muitos pontos aí, ó, na hora da sua correção. Beleza? Então, é basicamente isso. Deixa eu passar o nosso slide, então. O que a gente sempre deve fazer na nossa conclusão? Sempre. Isso aqui é uma regra. Assim, é lógico que você não é obrigado a nada. Eu sempre digo isso. Mas, para você ganhar 200 na sua competência 5, você tem que fazer isso daqui. Você tem que fazer esse dever de casa aqui. Se você não fizer esse dever de casa, você não vai tirar 200 na sua conclusão, tá bom? Então, vamos lá. O que você sempre deve fazer na sua proposta de intervenção? Elaborar uma proposta de intervenção com pelo menos com todos os seguintes fatores: agente, ação, meio, local, objetivo específico e detalhamento de algum desses elementos. Calma, respira. Vamos lá. Vocês com certeza já se depararam com textos em que a pessoa fez 2 ou 3 propostas de intervenção, certo? Mas olha só, vamos lá, deixa eu só circular isso aqui para eu não... Porque às vezes eu falo, acabo viajando e não volto para o foco. Você já viu propostas de intervenção que tinha 2 ou 3 propostas, certo? Certo? Isso não é necessário. Você pode fazer? Pode. Ah, professora, sobrou 3 linhas. Eu posso fazer mais uma proposta? Deve. Sobrou linha? Faz proposta. Mas você tem que fazer. Você pode fazer uma só? Pode. Você pode fazer uma só. Mas essa uma tem que estar completa, com todos esses elementos aí que eu já vou mostrar para vocês. Professora, eu fiz 2 propostas. Eu posso deixar as 2 sem algum desses elementos? Não. Você pode fazer 2 propostas? Pode. Mas uma tem que estar completa. Gata, gato, você pode fazer 5 propostas de intervenção. Se uma não tiver com esses todos fatores, você não vai ganhar 200. Então é aquilo. Mais vale uma completa do que 5 incompletas. Se você fizer 5 e uma dessas não tiver com tudo isso, você não vai ganhar 200. Agora, você fez umazinha, humildaça, fez uma e essa uma tá completa, corre pro 200, é beijo e abraço, entendeu? Então é isso que eu digo pra vocês. Pode fazer 3, pode fazer 2, pode. Mas uma tem que estar completa. Pode fazer uma? Pode, mas faça completa para você tirar 200. Tô batendo muito nessa tecla, galera. Às vezes até sou um pouco repetitivo, porque vocês provavelmente vão errar isso pelo menos uma vez, tá? E é comum. Só que estamos aqui para evitar o máximo de erro possível desde o início. Show? Então, agente, ação, meio, local, objetivo específico e detalhamento. Olha só, o agente galera, olha só. O agente, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, ó. Iha! Olha, parece aquelas letras de cartilha de alfabetização, ó, que delícia. O agente é quem faz. O agente é quem faz a proposta. Quem é que vai fazer a proposta? É o governo? É o Ministério da Saúde? É empresa privada? É a escola que vai fazer? Então, a gente é quem vai fazer a proposta de intervenção para solucionar o problema. A gente tem aqui, ó, a ação. A ação, galera, é o que vai fazer. Assim, o que?
é o que vai fazer. Por exemplo, tá, o nosso agente é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde vai fazer o quê? Conscientizar, melhorar, propor. O que ele vai fazer? Ação, galera, ação sempre liga ao verbo. Isso aqui é muito importante. É o verbo, tá? É verbo elaborar, é verbo melhorar, conscientizar e por aí vai. Palestra não é o que o governo vai fazer. O governo vai fazer o quê? Conscientizar. Por meio de quê? Aí é por meio de palestra. Entendeu? Eu vou voltar e vou falar com vocês de novo sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo. Mas enfim, então a gente tem o agente, é quem faz, a ação é o que faz, né? Que é o verbo. Sempre separem o verbo colaborar, o verbo agir, o verbo aprimorar a lei. Por meio de quê? Por meio de propostas de emenda constitucional, perdão. Enfim, né? Então sempre pensa num verbo na hora da ação, até porque a classe de palavras verbo denota a ação, né, de alguém, na maioria das vezes. O meio, aqui ó, o meio é como vai fazer. Como? Então a gente tem o verbo. O governo vai conscientizar. O governo vai aprimorar. O governo vai melhorar. Como que ele vai fazer isso? O governo vai conscientizar. Como? Por meio de palestra, por meio de ação da prefeitura, por meio de carros de som, por meio de profissionais da saúde, entendeu? Então o meio é como? Por meio do que ele vai fazer a ação dele. Como que a ação dele vai se concretizar? A ação é uma expectativa. O meio é o modo como que ele vai fazer isso, né? Com o qual ele vai fazer isso, tá bom? É a concretização da ação. Quando a gente for passar para o próximo slide e tiver um exemplo, eu vou mostrar melhor para vocês. O local, galera. É onde Veja bem, cuidado na hora de você colocar a escola como agente, porque a escola é um muro de concreto com uma construção dentro. A escola é um local, a escola não é o agente. Muita gente coloca, às vezes passa batida, existem redações nota 1000, que a escola é agente, mas eu não aconselho, porque às vezes você pode pegar um corretor que não goste muito dessa estrutura. Então, toda vez que você coloca agente, coloca alguém governamental, ministério, né? Algum ministério, alguma empresa privada, alguma coisa assim. Escola, deixa no local onde aquilo vai acontecer. Eu acho mais seguro, por exemplo, certo? Então, pensem nisso. Onde, né, que aquilo vai acontecer? Vai ser na escola, vai ser na praça, vai ser na prefeitura, vai ser dentro da casa das pessoas, dentro da família das pessoas. Como é que vai acontecer? Então, o local é primordial também. Nós temos aqui, tá faltando cor. O objetivo específico, que é para que. Tá dando para entender, né, minha letra? Conversem comigo aí, sozinho. Que aqui eu tô igual uma palhaça conversando sozinho, então é a vez de vocês agora. Então, ó, o objetivo específico é para que aquela proposta vai ser feita. Ó, aí, nessa hora aí, é quando você vai ligar
a sua proposta de intervenção com aquilo que você disse no texto. Por exemplo, a ação é melhorar, né, ou intensificar leis. Quem vai fazer isso é o Ministério da Justiça, por meio de proposta de emenda constitucional, em que dentro das famílias, é o local, haja maior fiscalização em relação ao trabalho infantil. Esse é o objetivo específico. Tá vendo que eu falei sobre maior fiscalização? É porque eu linkei com a causa do problema lá em cima. Então, no objetivo específico, você cita a causa. Você cita a causa para o corretor linkar a sua proposta de intervenção com aquilo que você disse no desenvolvimento. Beleza? Isso é muito importante. E o detalhamento de algum desses elementos. O detalhamento, ele é um pouco mais chatinho de explicar, mas só que é porque você tem que detalhar ou a agente ou a ação, ou o meio ou o objetivo, né? Você tem que detalhar um deles. Eu acho melhor você detalhar o agente, né? É você dizer o que é o agente, por exemplo. Portanto, cabe ao governo solucionar esse problema. Aí eu disse que o governo é agente, certo? Aí lá na sua segunda frase você fala, portanto, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Então eu peguei governo, que é um macroagente, e eu especifiquei ele dentro de um ministério. Eu especifiquei ele numa face de ministério. Então isso é um detalhamento de um dos elementos. Gente, eu estou explicando aqui, mas o próximo slide é uma conclusão montada, tá? Então vai dar para vocês visualizarem melhor. Apresentar um agente claro e único para cada proposta de intervenção, além de uma ação e um meio para cada proposta também, tá? Então, olha só, se você fizer duas propostas de intervenção, a primeira você faz ela completinha, certo? Ah, então a segunda eu posso fazer do jeito que eu quiser? Não. Você tem que ter pelo menos agente, ação e meio, beleza? Objetivo, local e detalhamento não precisa. Mas para pelo menos o corretor entender a sua proposta, tem que ter agente, ação e meio, tá? Numa proposta, e detalhe, isso numa proposta adicional se você fizer. Show? Então tá. Não fazer sua proposta em apenas uma frase. Lembre-se da regra de 3 frases, tá? Em cada parágrafo. Lembre-se também de não fazer frases tão longas, no máximo 3 linhas de frase, galera, senão a sua redação vai embolar, tudo vai embolar, então tome muito cuidado com isso. Usar conectivos entre as frases da conclusão, nunca se esqueça disso, tá? Sua conclusão vai ter pelo menos 3 frases, certo? Entre elas, sempre coloque conectivos para ficar tudo muito bem coeso. E frase final reforçando a tese e reafirmando o objetivo geral do texto. Essa frase final, galera, é a frase do mundo colorido, ó, um coração aqui, do mundo colorido de um mundo melhor, sabe? Para que dessa forma o trabalho infantil seja extinguido no mundo. Você, com seu cartaz na escola, né, jamais vai conseguir acabar com a fome com o trabalho infantil no mundo. Mas, para você fechar o seu texto, galera, para você fechar o seu texto com chave de ouro, digamos assim, você tem que fazer essa frase final idealizando aquilo que você quer em relação ao tema, beleza? Então, também faz essa frase final. Eu tô correndo, tô passando talvez um pouco rápido nesse slide, porque eu vou exemplificá-lo no próximo. Então eu não estou tão preocupada em deixar as coisas tão claras assim só nesse slide que é de teoria, beleza? Se bem que eu estou aí há 14 minutos nesse slide, né? Mas tudo bem.
Tudo bem até agora, gente? Estão anotando tudo certinho? Então, olha só o próximo. Aqui, ó, que gracinha a nossa proposta de intervenção. Eu coloquei aí uma proposta de intervenção, tá? Sobre o tema de obesidade infantil, tá? Inclusive é o tema dessa semana. Então, olha só o modelo que eu fiz, espelhando, né, com o que eu acabei de falar. Eu vou ler a conclusão inteira e depois a gente volta, até porque tá coloridinho, tá bem didático aí essa questão. Vamos lá. Em virtude dos fatos mencionados, o governo deve intervir nessa situação. Logo, é dever da Secretaria de Esportes e Lazer de cada município, através de campanhas de incentivo em redes de televisão e mídias sociais, instalar academias populares e brinquedos nas praças dos bairros. Isso deve ser feito para que, assim, crianças e jovens possam sair de casa e praticar mais exercícios físicos, evitando o sedentarismo e, consequentemente, a obesidade, para que, dessa forma, a obesidade infantil pare de crescer em meio social. Essa é uma proposta de intervenção de nota 200. Por partes. Vamos lá. Deixa eu pegar minha caneta aqui, ó. Vou colocar preta aqui. Esse, em virtude dos fatos mencionados, é o nosso conectivo para introduzir a nossa conclusão. Em virtude do que já foi dito anteriormente, né? Então, esse conectivo dá a ideia de que eu estou pegando um geral de tudo que já foi dito no texto, beleza? Então, ele dá uma ideia de questão de conclusão. Ele é super adequado. Ele é adequado, nossa professora, mas ele é muito grande, eu estou com pouca linha no meu texto. Eu super me empolguei no meu desenvolvimento. Usa um portanto, usa um assim. Isso, essa questão de conectivo, você vai moldando de acordo com a disponibilidade de linhas que você tem dentro do seu texto. Beleza? Não é uma regra. Ah, professor, o corretor vai achar mais bonito desse jeito? Ele pode até achar mais bonito desse jeito. Mas se você colocar um portanto, ele não pode marcar que está errado. Entendeu? Então isso não vai te prejudicar. Pode ficar tranquilo. Então aqui a gente tem, ó, o governo deve intervir nessa situação. Aqui a gente tem um agente. Agente. Aqui a gente tem um agente, certo? Porque eu tô falando quem que tem que fazer alguma coisa. Preste atenção aí que essa é a primeira frase da minha conclusão. Feiaço. Tá, essa é a primeira frase da minha conclusão. Essa frase é essencial. Inclusive, essa frase aí, do jeito que tá, você pode fazer em qualquer conclusão sua. Olha que coisa feia. Eu falei que eu não gosto disso, né? Mas você pode fazer desse jeitinho aí, tá bom? Em virtude dos fatos mencionados, o governo deve intervir nessa situação. Você está preparando sua proposta de intervenção. E é uma frase super genérica, então não tem problema. Logo, olha só, isso que eu falei do logo aqui, ó, é aquela questão de sempre usar conectivos, tá? Entre as frases da sua proposta de intervenção, tá? Logo, é dever da Secretaria de Esportes e Lazer, veja só, eu especifiquei o meu agente. Eu falei que o governo, caramba, essa canetinha tá muito feia, eu tô muito desastrada. Eu falei que o agente é o governo. E aí eu detalhei um dos elementos da minha proposta, que no caso é o governo, Secretaria de Esportes e Lazer, tá? De cada município, por meio, né? Ou seja, através de campanhas de incentivo em redes de televisão e mídias sociais, deve instalar a academia popular e brinquedos nas praças do bairro. Veja só, aqui a ação que ele vai fazer, você está vendo, visualizando a ação dele, é instalar a academia. Ou seja, você não vai ver, por exemplo, esse através de... Você não vai ver a campanha. Você vai ver o quê? A ação qual é? A ação é ele chegar lá e instalar a academia no bairro. Academia popular e brinquedo.
né? Então, por isso que instalar academias populares e brinquedos nas praças é ação, tá? E através de campanhas de incentivo em redes de televisão e mídias sociais, né? Ele vai propagar, às vezes isso não ficou muito explícito nessa proposta, talvez seja até um erro dela, que ele vai propagar, ou seja, fazer propaganda, né? E incentivar que essas pessoas frequentem esses lugares de academia popular e brinquedo e tal através de campanha em rede de televisão e mídia social. Então ele vai instalar a academia e por meio de campanha e de rede de televisão e mídias sociais ele vai fazer o quê? Esse incentivo a essas pessoas frequentarem esses lugares, tá? E aí a gente tem um objetivo, isso deve ser feito para que assim crianças e jovens possam sair de casa e praticar mais exercícios físicos, né? Provavelmente essa proposta de intervenção está ligado com o fato de hoje em dia a criança não sai mais para brincar porque fica na televisão e no computador o dia inteiro. Pode ser uma causa do problema e assim a gente intervém dessa forma, beleza? Esse é o objetivo. E, por fim, a gente tem a nossa linda frase final, que é disso aqui que eu estou falando. Para que dessa forma a obesidade infantil pare de crescer no meio social. Olha, é o objetivo geral de tudo. Olha a diferença. O objetivo específico dessa ação é tirar a criança de casa. Mas o bem maior que eu quero é acabar com a obesidade infantil. Essa é a diferença do objetivo específico do objetivo geral da última frase do texto. Conseguiram compreender a diferença? O objetivo específico, você vai solucionar o problema da causa. Ah, as crianças ficam muito dentro de casa. Então, o meu objetivo da minha proposta é tirar a criança dentro de casa. Esse é o meu objetivo específico. Agora, quanto ao objetivo geral do final do meu texto, é o quê? Acabar com a obesidade infantil. Pegando para outro tema, sobre trabalho infantil. O objetivo da minha proposta de intervenção é o quê? É aprimorar a fiscalização. Esse é o meu objetivo específico. Mas o meu objetivo geral de final do texto é o quê? Acabar com o trabalho infantil. Conseguiram compreender a diferença entre o objetivo específico do objetivo geral? É isso. Enfim, professora, a minha proposta de intervenção, todos os elementos eu coloco na mesma frase? Não. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei agente, ação e meio numa frase e coloquei o objetivo na outra. Ou você pode fazer o quê? Colocar agente e ação em uma frase, meio e finalidade, né, e objetivo na outra. Entendeu? Você não precisa colocar tudo numa frase só. Se eu tivesse colocado tudo numa frase só, do logo até a obesidade ali, ó, que é no final do meu objetivo, né? Deixa eu riscar de caneta. Se a minha frase durasse aqui de verde, aqui no logo, até aqui, ó, obesidade, olha o tamanho da minha frase. Ia ser muito grande. Então, corte a frase no meio, tá? E coloque o conectivo para juntar tudo. Não se esqueça que senão a frase vai ficar um pouco sem sentido. Show? Galera, é isso. Deu 34 minutos de aula. Eu falei que não ia ser muito longa. Acabou que foi um pouquinho. Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa dinâmica de aula em slide. Fale comigo se você gostou mais dessa forma ou da outra. Eu acho que aqui dá para interagir mais com vocês, tipo, mostrar mesmo, né, o texto com vocês. E o tema de hoje, dessa semana, né, eu vou passar para vocês. Mas é obesidade infantil. Eu só vou dar uma olhada em que parte da apostila que ela está. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Beijos e até semana que vem. Como é que para esse negócio? Ah.